Tudo bem, pessoal? No dia 17 de março, nessa quinta-feira, começa o período de votação para os vencedores do Oscar 2022. Eu estive presente no último evento de campanha de The Power of the Dog, Ataque dos Cães. Eu posso garantir para vocês de que a confiança da Netflix é muito grande, de que nesse ano eles realmente acreditam que vão conquistar o tão sonhado Oscar de melhor filme, só que eles temem por uma possível resistência, e até por isso eles mudaram bastante a estratégia nessa reta final da temporada de premiações. Então isso que eu quero discutir no vídeo de hoje, trazendo também algumas notícias. Mas vamos para um rápido contexto, pessoal. Quando The Power of the Dog, Ataque dos Cães, chega no circuito de festivais, ele já está em alta desde a primeira exibição. Então você tem filmes como Belfast, por exemplo, que também conseguiram grande visibilidade. E cria essa disputa já lá em setembro para outubro, Belfast contra The Power of the Dog. O fato é que o filme da Jane Campion sustentou essa posição de favorito com a temporada da crítica e depois com a temporada televisionada até agora, e Belfast, por outro lado, ficou apenas com essa grande estrutura de campanha. Belfast, por exemplo, tem uma campanha em Los Angeles, específica para a cidade de Los Angeles, com muitos banners, muitos anúncios nas revistas com a seguinte frase: siga o seu coração. Meio que dizendo para o votante da academia, olha, você tem uma outra opção para o Oscar de melhor filme. Considere votar no filme do Kenneth Branagh. Mas The Power of the Dog é o franco favorito, né? Nós estamos no contexto que uma derrota do filme da Jane Campion no Oscar de melhor filme seria uma das mais relevantes dos últimos tempos e da própria história. O problema é que o método da academia é o método preferencial. O que isso significa? Se você tem quase 10 mil membros, não adianta ter o maior número de citações em primeiro lugar, você precisa ter o consenso. O método preferencial ele busca pelo consenso. Se existe uma resistência grande a um determinado filme e essa resistência se organiza para colocar o filme na última posição da lista, onde você classifica os filmes de 1 a 10 em ordem de preferência, você acaba comprometendo as chances de um longa-metragem. Lá em 2018, 2019, existiu o seguinte argumento: olha, a Netflix nunca vai ganhar o Oscar de melhor filme porque essa resistência não premiaria, a velha guarda da academia não premiaria um serviço de streaming. Hoje em dia, por causa da pandemia, esse argumento ele não tem mais como ser sustentado. Por quê? Porque quem criticava naquela época, hoje, se não está com contrato com a Netflix, está com contrato com a Apple ou com a Amazon. Um outro concorrente ao Oscar de melhor filme é Coda, por exemplo, que venceu o SAG de elenco e que vem com uma campanha muito forte desde o final de fevereiro. Eu até comentei em uma live que, na sessão que eu estive de Coda, recentemente, primeiro, o cinema estava lotado. Tem pessoas que deixaram para assistir Coda, o filme da Apple, nessa reta final. E o envolvimento foi muito grande. Eu fiquei muito impressionado mesmo com o envolvimento da plateia, aplausos, depois a sessão era uma sessão comentada. Eu realmente fiquei bem impressionado com isso. O Javier Bardem, por exemplo, falou que assistiu Coda recentemente. Isso pode desafiar o status de favoritismo de The Power of the Dog? Na minha opinião, não. The Power of the Dog hoje só perde o Oscar com essa resistência organizada. E lá no caso de Roma, por exemplo, existiu uma resistência à Netflix, só que a Netflix ela adotou a postura de favorita. Olha, nós temos aqui um grande filme, um filme que ele pode ser premiado, não vamos comprar uma briga. Hoje, a Netflix está comprando uma briga para defender The Power of the Dog. Nesse evento de campanha que eu participei, por exemplo, a Netflix diretamente responde ao Sam Elliott. A Jane Campion respondeu ao Sam Elliott também. E vamos lá, vamos pegar essa notícia que fala, né? Vamos pegar a repercussão da notícia do Sam Elliott. Ele faz um argumento preconceituoso que ele busca sustentar uma linha de argumentação com uma série de absurdos. Ele questiona o misticismo em torno do cowboy clássico, enxergando o western apenas em uma vertente, que existe apenas o western tradicional e de que o cowboy ele não pode ser ressignificado. Que o imaginário do cowboy ele já está consolidado na cabeça do espectador e que isso não pode ser modificado. É uma linha de pensamento tão rasa e que piora com as opiniões do filme, sem ele conseguir sustentar, de novo, sem conseguir sustentar uma argumentação, sem apelar para ataque, sem apelar para essa questão como se ele fosse o dono, né?
da verdade, do tipo, você quer saber o que é um western bom, tem que perguntar para o Sam Elliott, tem que pedir aprovação do Sam Elliott. Então ele faz esse juízo de valor também, e ele vem com argumentos do tipo local de filmagem. E eu falei numa live recente aqui no canal, olha, vai pegar o argumento de local de filmagem? Então descarta os westerns do Leone. Descarta os westerns filmados na Itália, que se passam nos Estados Unidos, filmados na Espanha, que se passam nos Estados Unidos. Então já começa por aí. Então, veja, é uma linha muito rasa de argumentação apenas para colocar em pauta a sua visão, que eu considero extremamente preconceituosa também. A Netflix ela poderia adotar o silêncio. Ela poderia descartar completamente os comentários do Sam Elliott. Só que qual é o problema? Quando você pensa em reconhecimento, né? E pessoal, nós estamos falando aqui de milhões e milhões e milhões de dólares investidos. Estamos falando aqui do maior investimento de campanha da história da Netflix. E a Netflix, nas minhas contas, aumentou em 30% o número de sessões para The Power of the Dog do que na época de Roma. E The Power of the Dog já era um filme que estava em alta. Já era um filme muito comentado desde outubro. Então a Netflix poderia adotar o silêncio, poderia descartar esse comentário aqui, não vale a pena rebater. Só que qual é o problema? Que esse comentário do Sam Elliott pode também representar muito para outros membros da academia que não querem se expor publicamente. Outros membros da academia que talvez tenham uma opinião mais alinhada com o Sam Elliott e que não querem causar polêmica com o público. E aí o que aconteceu nos últimos dias? A Netflix ela deixou o embate público. A Netflix rebateu o Sam Elliott com elenco, com diretora, a Jane Campion, em várias ocasiões já. Especialmente desde o último domingo, ela está rebatendo as declarações do Sam Elliott e ela pega um ponto que é o ponto da ressignificação do western, que o western ele não está preso a um tipo de composição de roteiro, não está preso a um tipo de personagem. Você tem aqui muita coisa para argumentar. Você tem aqui, aliás, a base do livro é uma base extremamente difícil. Então eu aprecio muito o trabalho da Jane Campion. O Jesse Plemons, por exemplo, falou que deu risadas quando ele viu o que o Sam Elliott tinha falado. O Benedict Cumberbatch também segue uma linha que eu me aproximo, que é de considerar no mínimo estranha, né? No mínimo estranha essa linha de argumentação. Só que aí quando a Jane Campion entra na conversa, especialmente desde o último DGA, e quando a Jane Campion ela fala abertamente sobre o que o Sam Elliott está trazendo, está promovendo, né? E qual é o pensamento dela, você tem esse embate público e você tem um direcionamento também para outros membros da academia. Então, pessoal, o que eu estou acompanhando nos últimos dias? Que a Netflix está extremamente confiante. Que a Netflix tem muita confiança de que The Power of the Dog, Ataque dos Cães, vai conquistar o Oscar de melhor filme. Só que com uma vírgula. Com o medo de uma resistência, com o medo de que o Sam Elliott apenas tenha dado voz a essa resistência que até então não tinha se posicionado. O que geraria, independentemente do filme vencedor, que não for The Power of the Dog, uma das grandes surpresas, não só dos últimos tempos, mas da história da premiação, porque o status de favoritismo de The Power of the Dog, Ataque dos Cães, não foi desafiado. O BAFTA poderia dar apoio para Belfast, por exemplo. O BAFTA não dá esse apoio para Belfast. Isso é muito relevante. Então, será que vai existir essa resistência para o Oscar? Essa é a única preocupação atualmente. Porque a campanha, a Netflix fez muito bem. O filme foi exibido, o filme passou por festivais, fez todo o caminho certinho. A Jane Campion se envolveu nesse circuito, a Jane Campion foi super prestigiada. Eu não imagino a possibilidade de outra vitória para melhor direção além da Jane Campion. Eu acho que esse Oscar já está garantido para ela. Só que o método preferencial para melhor filme ele pode aprontar as mais variadas surpresas. E aí eu não posso deixar de finalizar esse vídeo sem repercutir também algo que pegou muito mal aqui nos Estados Unidos e que eu já vi pelo menos 2 programas comentando apenas sobre esse tema e criticando a abordagem da Jane Campion, que foi os comentários que a Jane Campion fez no discurso do Critics' Choice nesse último domingo. Onde eu até entendo que ela estava falando, né, que ela era diretora competindo contra os homens. Só que aí quando ela traz para comparação as irmãs Williams e fala de que ela estava competindo com os homens e que as irmãs Williams não, né, então que seria muito mais difícil competir com os homens,
é um argumento infeliz que ela pediu desculpas, a diretora pediu desculpas. Eu acho que, por mais bem intencionada que ela tenha sido, a organização do argumento dela não foi bom. Ficou bem estranho na hora. Na hora eu até imaginei assim, caramba, como é que as pessoas vão lidar com isso? E na segunda-feira de manhã, quando eu liguei na ABC, que tem as notícias com comentários, uma roda de comentários assim, eles pegaram essa fala da Jane Campion na parte de entretenimento e falaram que estavam muito decepcionados com a Jane Campion, que não esperavam essa frase dela, até porque ela estava tão apaixonada na defesa do seu filme, e aí ela comete um deslize desses. Não acho. Muitas pessoas me perguntaram no Instagram, no Twitter, se isso vai afetar a vitória dela de melhor direção. Ela se desculpou rapidamente, né? Foi realmente uma frase infeliz. Eu não acho que vai afetar a campanha dela para direção. Eu não acho que isso também vai afetar de alguma forma a campanha de The Power of the Dog para melhor filme. Agora, se The Power of the Dog, Ataque dos Cães, perder o Oscar de melhor filme, nós temos uma linha para entender o porquê. Essa resistência, essa minoria, talvez, que ganha força com os argumentos do Sam Elliott, mas a Netflix quis se defender. A Netflix não quer correr o risco de deixar com que pessoas como Sam Elliott comecem a desprestigiar o filme. Então o rebate da Jane Campion é muito bom. O rebate que a diretora fez e a defesa que a diretora fez também foi muito bom. Então eu considero que sim, Ataque dos Cães é o favorito, que deve trazer o Oscar para a Netflix, só que aí você precisa buscar o contraponto, e o contraponto seria essa possibilidade de resistência. Outros filmes que estão com campanha grande, Belfast, como eu falei, que tem a campanha de Siga o Seu Coração, Coda, que tem como frase de campanha a grande surpresa dos últimos anos, e Coda tem um circuito agora, desde o final de novembro, agora já finalizou, né? Mas no final de novembro até agora a metade de março, que foi bem interessante e que ganhou mais força ainda a partir de fevereiro. A Apple, que não tinha investido nada, por exemplo, em Macbeth, fez tudo certinho com Coda e merece os parabéns. E por fim, nessa disputa, teria também, quem sabe, West Side Story, do Spielberg, que é um filme que eu não imagino que alguém vai colocar nas últimas colocações, que talvez não tenha tantas citações em primeiro lugar. Tenho certeza que se fosse no método antigo, apenas primeira opção, The Power of the Dog seria o vencedor indiscutivelmente. Só que o Oscar já preparou boas surpresas por causa desse método, e até por isso que a Netflix também tem essa visão macro, né? De favoritismo, sim, mas favoritismo com uma certa cautela e sempre rebatendo, tomando uma postura defensiva de proteção do filme. Afinal de contas, venceu tudo na temporada. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!